Bom, gente, bom dia. Tudo bom? Acho que muitos de vocês já me conhecem, né? Mas vou me apresentar. Acho que para alguns, acho que talvez seja a primeira vez que estejam me ouvindo, né? Mas, bom, meu nome é Kaique, sou psicanalista. Atualmente estou fazendo mestrado aí na USP. Eu coordeno esses dois grupos de seminários já há um bom tempo, acho que desde 2022, 2021, talvez, em que a proposta é ler os seminários sem necessariamente o intuito de entender completamente ou ser um curso ou de ser rápido. Então, a gente lê linha a linha e discute. Então, é uma coisa que exige tempo, né? Então, nesse caso, nas quintas-feiras, nós estávamos lendo o 12, seminário 12, a gente acabou na semana passada. A ideia é já fazer um resumo. Daqui a gente vai seguir para o texto A Ciência e a Verdade dos Escritos, que é um texto dessa época aqui, de 65, 66, que a gente achou interessante, porque o Lacan ele comenta muitas coisas que naquele texto ele discute com mais ênfase, e depois a gente vai seguir para o Seminário 13. Então, foram aí 2 anos e pouco, acho que eu tinha feito a conta, acho que deu 2 anos e 6 meses certinho, 2 anos e meio de leitura. Então, bom, obviamente não vai ser um encontro de uma hora que vai dar para falar todos os pontos, enfim, mas acho legal tentar fazer uma perspectiva de localizar o seminário dentro do ensino, né? Nas sextas-feiras acontece também a leitura do Seminário 8, também às 11 horas, no mesmo esquema, online. Ambos os grupos são gratuitos, são abertos, então não precisa de uma inscrição prévia. Pode participar quando der, tem um espaço na agenda, como não precisa de uma leitura prévia também, é super tranquilo. Então, bom, vamos indo para o Seminário 12. Acho que a primeira coisa que é legal de falar do Seminário 12 que ele é como se fosse o seminário 11B, ou o seminário 11 poderia ser um 12A. Porque assim, o que acontece? Lacan estava lá mais ou menos no final de 1963, ele começa o seminário Os Nomes do Pai, que para quem quiser só tem uma lição que está aqui nesse livrinho aqui, que se chama Os Nomes do Pai. E ele encerra, depois de uma lição, que ele foi expulso da IPA. Na verdade, ele foi expulso, ele teve o título de analista de data revogado. E aí, com isso, ele para os seminários e faz voltar em janeiro com o seminário 11, no dia 15 de janeiro. E a primeira lição tem o título de excomunhão, e aí o Lacan está muito, muito, muito possesso. Então, o seminário 11 inteiro é basicamente um grande textão dele, falando do porquê o que ele faz é psicanálise. E se a gente vê esses seminários, o seminário 11, conceitos fundamentais da psicanálise, seminário 12, problemas cruciais para a psicanálise, seminário 13, o objeto da psicanálise. Percebam a ênfase que ele está dando de construir um aparato teórico de defender do tipo, olha, o que eu estou fazendo aqui é psicanálise, e mais do que isso, eu estou levantando questões para a gente pensar esse campo. Lacan sempre fez isso, desde o começo, desde a tese de doutorado dele, basicamente. Só que ele ia fazendo isso de um jeito muito relendo Freud. Então, principalmente entre os seminários 1 e 4, e ele faz um retorno a Freud, né? Temos aí esse marcador. Só que desde sempre ele foi colocando muitos vieses dele, o que é muito importante para a gente, porque aí toda vez que a gente vê Lacan falando de algum autor ou de alguma área do conhecimento, a gente tem que ter um asterisco aí, porque não é necessariamente nem aquele autor, nem aquela área, mas a leitura que ele faz disso. E muitas vezes uma subversão. O mais famoso é do signo linguístico de Saussure, né? Beleza. Então, o seminário 11, ele vai acabar em 24 de junho de 64, o que a gente tem o acesso mesmo. E aí o 12, que ele vai começar no dia 2 de dezembro de 64. Então, nesse período, o Lacan estava fazendo uma coisa que ele era fundando a escola dele, a escola freudiana de Paris. Então, nesse meio tempo, ele estava
mexendo nisso, ele estava fazendo o compilado de textos escritos dele, que viria a ser publicado em 66, os escritos que a gente tem acesso. Então ele está se organizando para então ele fundamentar isso, a proposta dele de uma transmissão de psicanálise. Então, se no seminário 11 a gente tem quase como se fosse um textão, é um seminário, se a gente compara até em termos de volume, é muito diferente, né? Então a gente vê um Lacan aqui quase meio apressado, o 11 ele é lido e relido tantas vezes, porque ele é muito rico, mas ele é muito denso também. Então, Lacan ele fala muitos pontos interessantes, mas de uma maneira quase que sucinta, quando a gente compara com outros seminários dele também. Então, no 12, a gente vê um Lacan com com menos pressa, parece. E aí, quando a gente estava lendo, muitas vezes a gente ficava tipo, caraca, qual que é o ponto dele? Parece que ele está falando, falando, falando e não indo para ponto algum. E acho que é a primeira coisa, né, desse ponto. Acho que o 12, para o pessoal que leu junto, né, acho que concorda que é um seminário chato de se ler, mas legal das coisas que ele propõe. Um seminário difícil, sinceramente, não achei um seminário simples, do tipo que o Lacan estava com uma linha de raciocínio muito específica. Então, porque ele começa a entrar com mais ênfase na topologia, na teoria do número, ele vai recorrer à lógica com mais ênfase, ele está revendo o conceito de sujeito dele, que ele já tem uma teoria bem robusta dele, ele já tem a teoria de objeto A, ele já tem a teoria de alienação e separação, então tudo isso ele está incorporando com o ensino dele, que parece que está apontando aí para o que ele vai desenvolver, com principalmente teoria dos quatro discursos, ali no seminário 16 e 17, centrados em saber e verdade, principalmente. E depois, a partir do seminário 20, ele vai para a teoria dos nós, né? Mas saber e verdade são conceitos fundamentais para a gente pensar, e eu acho que nesse período aqui é bom porque ele está revendo esses pontos. Então, por isso que eu quis dar um destaque para eles. Porque tanto antes o Lacan ele falou de alguma forma, ali no seminário 7, principalmente, a partir da ética, que ele vai ler diversos filósofos para entender como a gente pode construir um saber e qual o efeito de verdade que a gente toma, quanto lá no seminário 20, quando ele vai falar sobre o saber enquanto o corpo do saber, o grande outro, o tesouro dos significantes, e a verdade que cada um carrega de si. Mas aqui no 12 é um meio termo entre esses dois pontos, assim. Por isso que eu acho legal a gente dar um carinho especial para esses pontos. Bom, no seminário 12 também, Lacan começa a fazer uma prática muito interessante. Ele chamava pessoas que mais iam em seus encontros e e ele fazia seminários fechados. Então, basicamente, o Lacan não falava nada, ele só falava, bom, gente, boa noite, hoje quem vai apresentar é tal, 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 e as pessoas apresentavam textos deles. Então, acho que isso também está nessa seara do Lacan construindo um tipo de ensino, um tipo de transmissão, um tipo de escola que ele estava sendo colocado ali com uma participação de outras pessoas. E ele fazia tanto críticas, mas a gente vê um Lacan muito interessado nas pessoas também. Então, ele sempre fala, a exposição do fulano foi ótima, a exposição dela foi incrível, a gente pode pensar muita coisa, que valiosa essa exposição. A gente vê um Lacan muito interessado no que as pessoas têm a dizer sobre o que elas estão estudando e sobre qual que é a perspectiva delas sobre o que o Lacan estava dizendo. Duas lições de seminários fechados que acho que valem a pena serem lidas é a de 24 de fevereiro de 65, que é o nosso amigo Miller, que fala, inclusive, geralmente são duas ou três pessoas que falam nesses seminários. Mas nessa lição específica, o Miller ele faz um compilado de teoria do número de Frege, associando com significante. Isso é muito valioso, muito interessante mesmo. É muito útil para a gente pensar no S1 e no S2, porque quando a gente fala de S1 e S2, a gente não está falando de dois significantes que apenas significam coisas distintas, que não estão mais na lógica do significado, que é uma leitura apressada que a gente faz de S1 e S2 e tudo bem.
que é uma leitura mais inicial, que o Lacan ele propõe ali, entre os seminários 3, 4, 5, principalmente, mas ele vai começar a tratar o significante como uma lógica diferencial a partir da lógica de Frege, que é uma lógica que não tem uma representação do número. Então, o número um não vai ser um quantificador, mas sim um representante lógico. E é um representante lógico que vem a partir de uma diferença com outros representantes lógicos. E aí, enfim, o Miller ele faz uma síntese de Frege. O Frege é um autor que é legal de se ler os textos dele, ele escrevia muito bem, mesmo sendo matemático, então tendo uma distância aí, né? Enfim, ler matemática e lógica às vezes é meio difícil, mas o Frege ele escreve muito bem. E o Miller ele sintetiza muito bem as ideias. O que vai ser o sentido, o que vai ser o senso, o que vai ser um significado, o que vai ser o número, então. Então, vale a pena de se ler. E uma outra lição que todo mundo gostou do grupo foi a lição de 28 de fevereiro de 65, a exposição da Piera Aulaguinier. Acho que todo mundo gostou bastante da exposição dela porque ela condensa muito bem as ideias do que faz um analista, o que seria um sintoma, por que a análise vai reordenar uma leitura de um sintoma com uma possibilidade de dar um outro sentido para ele. Ela fala muito bem, o Lacan ele elogia muito ela, e até então Lacan estava em aulas do seminário muito densas, muito falando de grego antigo, ele retoma vários filósofos, ele tá meio confuso, ele fala de topologia, ele tá falando de poesia, tá falando do nome próprio. E aí, nas lições anteriores a essa, principalmente as de janeiro, foram lições muito pesadas. E depois da fala da Piera, o Lacan, em 5 de... Não, peraí, confundi as datas. A da Piera no dia 28 de abril, desculpa, falei errado. 28 de abril, tá certo agora. E aí, no 5 de maio, na semana seguinte, o Lacan fala que acho que é uma das melhores lições desse seminário que vale a pena ser lida, relida trocentas vezes, que é quando o Lacan ele fala sobre a posição do analista, qual que é o papel dele e por que a psicanálise é uma teoria que vale a pena ser estudada para falar sobre um tipo de sujeito específico, um tipo de sofrimento específico, em um tipo de uma clínica específica. E aí, só para ler aqui um trecho, o começo, tá? São as primeiras linhas, literalmente, dessa lição. Se ser psicanalista é uma posição responsável, a mais responsável de todas, uma vez que ele é aquele a quem está confiada a operação de uma conversão ética radical, aquela que introduz o sujeito na ordem do desejo, ordem na qual tudo que há de retrospecção histórica em meu ensino, tentativa de situar a posição filosófica tradi- tradicional, lhes mostra essa ordem que ele permaneceu, ele, o sujeito, ele permaneceu de alguma forma excluído. Então, aqui o Lacan vai começar a adotar uma postura da psicanálise ser uma conversão ética radical na pessoa que está falando, para que a hipótese do inconsciente seja levada em conta para falar do sofrimento desse sujeito, que fala de uma ordem de desejo, que o que ele está falando aqui dessa tradição filosófica estava permanecendo excluído, porque até então estava sendo confundido sujeito, indivíduo, pessoa, cidadão, no mesmo operador, e esse operador não estava levando em conta o desejo enquanto uma ordem faltante. Então, é uma lição muito interessante, muito sensível, também não é fácil. O capítulo é a lição de 5 de maio de 65, é a lição 17, tá? Na minha edição aqui é que o Seminário 12 tem muitas edições e PDFs que circulam, página 403. Então é uma lição que vale muito a pena ser lida. Bom, seguindo, eu acho que as principais coisas interessantes, vamos fazer uma retomada do seminário em blocos, né? Lacan ele começa falando de um poema do Chomsky,
para falar como a nossa linguagem não faz sentido algum. Então, que nossa linguagem não serve para comunicar alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente consegue retirar informação de coisas que não fazem sentido. Então, ele retoma um poema do Chomsky que vai falar ideias sem cores verdes dormem furiosamente. Então, como que ideias podem ser verdes, podem ser sem cor, como ideias dormem e ainda como elas dormem furiosamente. A estrutura que a gente tem gramatical da linguagem, a gente permite retirar coisas dessa frase. Adjetivos, substantivos, o que está acontecendo ali entre um e outro, consequências. Porque aí ele vai começar a trabalhar muito com uma noção de a linguagem não tem um sentido a priori. O sentido vai ser sempre a partir de uma leitura que a gente faz. Ele vai para uma teoria do nome próprio, então um nome próprio, Kaique, necessariamente não significa nada. Eu sei que a gente sempre pesquisa, né? Qual que é o significado do nome e tal. Mas de maneira formal, né? Kaique é um localizador de uma pessoa. Kaique Mendes fala de uma pessoa muito específica. Kaique Mendes Cordeiro fala de mim, muito mais específico. Então, cada um aqui tem um nome e um nome próprio. Então, ele vai discutir um pouco sobre como essa palavra do nome vai ser esse representante de alguma coisa em que todo mundo vai associar a algo. Ele usa o nome dele, enfim, são lições muito boas. Paralelo a isso, ele vai usando a topologia, principalmente a figura da garrafa de Klein. Topologia é um ramo que o Lacan ele estuda, que muitas vezes não é tão intuitivo, não é tão próximo da gente, porque é um campo da matemática, mas é uma matemática que a gente aprende na escola, então é realmente uma coisa muito nova, muito fresca, muito distante do nosso dia a dia. A topologia é um ramo da matemática que vai estudar formas sem ser a partir de sua extensão e do seu tamanho. Então, não é uma geometria nesse sentido de uma contabilização da forma, da extensão da forma, mas é pensar em formas dentro de um espaço que não é 3D, em que a única consideração vai ser a quantidade de furos em cada forma. Então, os objetos topológicos vão ser formas que têm um comportamento muito específico nesse espaço. E a questão da topologia é interessante porque o Lacan está usando como um meio de falar dos conceitos de psicanálise. Então, ele vai usar principalmente a garrafa de Klein, que é essa figura aqui que está na capa dessa edição do CEF, que é essa figura que dá para a gente ter no mundo 3D, em que o bocal dessa garrafa entra dentro dela e vira tanto um bocal de saída. Então, tem uma parte de dentro e de fora que se comportam ao mesmo tempo, que estão ao mesmo tempo numa mesma superfície. Dentro da garrafa de Klein, ele vai localizar as voltas de demanda e desejo. Lacan vai atualizar isso no seminário 13 com a leitura do Toro, que é uma leitura que geralmente a gente tem mais acesso, né? Então, o Toro é aquele formato de pneu, de rosquinha, em que as voltas de demanda circulam dentro do desejo. Mas, de novo, o Lacan está começando, então ele começa a falar, bom, será que a garrafa de Klein a gente consegue perceber tal coisa? Bem, porque aqui a gente tem voltas de demanda, as voltas de demanda em que um sujeito se coloca frente ao grande outro, mas o desejo podemos localizar nessa função entre A e B, mas ele está experimentando ainda. Então são lições muito confusas nesse sentido, porque não é que ele está explicando algo, ele está propondo coisas, o que torna um pouco cansativo também na hora que você lê. Seguindo, o Lacan, ele vai, junto com topologia, teoria dos nomes, enfim, ele volta muito para as filosofias e para o grego. Ele vai dar destaque principalmente para o Platão, que é um autor que ele vai falar bastante, e a obra do Estrangeiro e do Sofista. São duas obras que vão discutir o sentido das coisas ditas, o que que são coisas verdadeiras e o que que são coisas falsas, o que é algo verdadeiro e o que que é um simulacro, uma simulação de alguma coisa que é isso que é de verdade.
E ele vai brincar um pouco com o sentido de várias palavras para pensar sobre como essas coisas não se sustentam necessariamente a priori, mas sim a partir de uma leitura que se faz disso. Ele vai usar uma teoria do. Agora fugiu o nome dele, o Bertrand. Não, não é do Russell. Já vem o nome dele. Ele vai usar uma teoria para falar sobre como a nossa noção de verdade não é sobre ser algo verdadeiro ou falso, mas tem uma estrutura de ficção. Então, quando a gente fala de verdade, em Lacan principalmente, a gente não está falando se algo é verdadeiro ou falso. A gente não quer saber se o que os pacientes nos dizem, se aquilo é verdadeiro, se aquilo aconteceu realmente, se o chefe é uma pessoa horrível, se os pais fizeram tal coisa, se o irmão é o filho preferido. Para nós não tem sentido algum a gente descobrir uma verdade última, porque o Lacan vai falar que isso não existe. A noção, a verdade é um efeito de verdade estruturado a partir de uma ficção. Uma ficção em que o falante ali vai colocar uma estrutura a partir de história, a partir da história de vida dele. Uma ficção, a gente consegue pensar muito bem isso. Então, se eu vejo lá um filme, sei lá, um Game of Thrones, tem uma lógica ali, os dragões não existem, aquele país não existe, nada daquilo existe, mas ainda assim tem uma lógica, e qualquer um que viu as últimas temporadas ficou muito bravo porque viu toda a lógica da ficção ser jogada fora e acontecerem coisas que não faziam sentido. Esse é um exemplo muito bom, porque assim, era como não se fosse mais verdade. Aí as discussões, mas isso não existe, mas vocês estão discutindo isso. A questão não é essa, a questão é o efeito de verdade. Então, assim, é muito bom quando a gente pega esses exemplos, porque para os pacientes, não adianta a gente contrapor com algo do tipo, ah, mas você fez tal coisa, você não está procrastinando. Perceba isso. Eles vão falar, ah, tá, mas bom, e vai literalmente não ligar para isso. Então é muito interessante esse conceito de verdade, e aí verdade vai ser um conceito muito caro para ele na teoria dos quatro discursos, porque ele vai pensar que a verdade, ela é sempre semidita. Toda vez que eu estou falando alguma coisa, tem um efeito de verdade sendo dito, mas eu nunca vou conseguir falar uma verdade última. Então a verdade é sempre semidita. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que acho que vai fazer parte da nossa discussão, é sobre saber. Saber vai ser um conceito que se relaciona com a verdade, mas que vai se distinguindo dela por alguns pontos. Porque percebam, a verdade, quando eu falo, ela tem um efeito, ela já está acontecendo, ela está num campo que está acontecendo e a gente colhe os efeitos dela. O saber é algo passível de ser construído, de ser articulado. O saber é isso que eu vou montando. O saber é uma montagem. Lacan vai falar sobre o corpo do saber no seminário 20, como o corpo biológico, físico que eu tenho, ele é construído a partir de um saber que eu tenho desse corpo. Geralmente um saber muito apoiado na medicina. Então, geralmente é um saber que eu construo nesse corpo apoiado nesse discurso, mas não o único. Ontem eu vi uma apresentação da Isildinha Batista, riquíssimo, sugiro todo mundo, acho que é dever de todo psicanalista ler a tese de doutorado dela, A Cor do Inconsciente, o Inconsciente é Preto, porque ela vai discutir muito bem sobre como o inconsciente tem história, e uma história que é passada por gerações. E ela contou de um caso, enfim, ela está defendendo toda a partir de ideais, ela lê Freud, doutor, enfim, para embasar isso, mas sobre como esse saber que a gente produz do nosso corpo nunca é só apenas físico, mas tem toda uma carga histórica e cultural nela. Então, uma discussão muito rica. Bom, então o saber é isso que eu consigo articular. O saber ele vai ser relacionado com o S2, com o grande outro, como esse território em que eu vou conseguir montar alguma coisa.
E aqui a gente precisa diferenciar saber de conhecimento. O saber, ele nunca vai se fechar. O saber, eu nunca vou saber completamente. Conhecimento é algo que eu sei e ponto final. Conhecimento é algo que eu transmito integralmente. E o que o Lacan ele está querendo distanciar é que o que ele vai chamar de o discurso da ciência toma o saber enquanto um objeto de conhecimento. Então a gente tem uma impressão no mundo que a gente vive, a cultura que a gente vive, que assim a ciência sabe de tudo e o que ela não sabe ainda. Daqueles exemplos, eu não sei a cura para o câncer XYZ, mas eu sei que a ciência vai avançar até chegar a um ponto que vai saber. Eu não sei como é o iPhone 25, mas eu sei que ele vai ser melhor que o iPhone 17, porque a ciência vai avançar e construir isso que vai ser melhor, vai avançar, vai ter um conhecimento total, vão ser possíveis mais coisas. Então a ciência toma o saber enquanto um conhecimento. Mas o saber, ele, nas palavras dele, é não todo. O saber, ele nunca se fecha. Ele é uma montagem em que ela nunca vai ser completa. Lacan vai usar a teoria dos conjuntos, principalmente para discutir isso. Quem quiser ver, no seminário 16, as lições de junho são muito boas mesmo, para pensar o grande outro, a completude, enfim. Mas, bom, no seminário 12, o Lacan está começando essa discussão sobre, principalmente, o sintoma ser um tipo de saber em que não se sabe o que está acontecendo. E aqui a gente vê uma das primeiras acepções do inconsciente ser um saber não sabido. À primeira vista, isso parece muito esquisita essa frase, né? Porque como assim é uma coisa que sabe que não sabe? Mas é um saber porque está construída alguma coisa ali, mas em que a gente não tem uma consciência desse saber. O que a gente sabe disso não serve de nada para a gente. Uma análise não deve ser feita para a gente descobrir o que é o inconsciente, de trazer para a consciência, de saber, de ter uma análise que vai chegar e vai falar: pronto, sei de tudo da minha infância, da minha vida, e agora eu sou essa pessoa elevada. Não é isso. O inconsciente é um saber não sabido em que a gente tem notícias desse saber que está agindo no nosso corpo, que é a experiência que a gente tem de vida. E isso principalmente via sintoma, que está se repetindo e a gente não sabe o porquê. Muitas vezes, numa via racional, a gente até fala: não, mas eu sei que se eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou me arrepender, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir culpado. Nessa hora, todo mundo que faz análise só olha para baixo, né? É isso. Eu vou me sentir culpado, eu vou me sentir mal. Mas então, a questão é, a gente não precisa tornar esse saber consciente, mas entender como esse saber está construído, estruturado, como essa lógica ela está montada, para aí sim a gente conduzir uma análise de fazer o quê? Uma conversão ética radical. Porque aí não vai ser mais sobre colocar um saber ali que vai fechar, mas sim de colocar numa ordem de desejo, numa ordem faltante. E aí, enfim, dá para a gente ir para vários caminhos, mas uma leitura possível do que a gente faz numa análise é de uma emancipação da história. Não de uma emancipação do tipo, eu vou negar toda a minha história, eu vou me desgarrar dessa história e eu vou criar alguma coisa totalmente nova. Mas uma emancipação do tipo, toda essa história que está agindo e fala em mim, eu consigo entendê-la e eu consigo colocar uma outra perspectiva nela. Eu consigo ressignificar, uma outra palavra. Eu consigo fazer com que o sofrimento que eu tenho na hora de repetir um sintoma não sofra tanto. Bom, o último ponto que eu queria trazer é. Então, falamos de saber e verdade, falamos sobre topologia, como o Lacan está mexendo com isso, mas o que o Lacan vai dar na última lição aberta dele, e que é uma lição que também vale a pena ser lida, tanto a última aberta quanto a penúltima, que aí são as lições de 9 de junho e de 16 de junho, ele vai voltar para todos os pontos da topologia. Quem aí me viu falar sobre esse triângulo aí, perdão, tô hiper focado nele, então vamos discutir um pouco dele nesse finalzinho.
Mas eu acho legal e é muito interessante porque isso aqui é uma base boa para a gente pensar sobre o que está acontecendo nesse momento do ensino, o que ele estava tentando fazer com topologia. Então, a primeira coisa dessa figura não é um triângulo, necessariamente. Isso aqui é uma banda de Möbius. A banda de Möbius é a primeira figura que ele ensina a fazer, que basicamente você pega uma fita, você torce ela e junta. E aí você consegue passar da parte de dentro e de fora sem necessariamente alterar. Então, se você segue o seu dedo, você pode ficar infinitas vezes dando voltas por dentro e por fora. Então tem esse caráter de não existe um dentro e um fora, não existe um psíquico e um corpo, não existe um individual e um coletivo. Tudo é parte da mesma perspectiva de quem? Do sujeito enquanto um efeito de linguagem. Então a experiência do sujeito que a gente trabalha dentro da linguagem tem esse caráter de não possuir essa dimensão, essas distinções de planos. Como é o sujeito fora da linguagem? Não nos interessa. A linguagem está aí colocada. Se você nasce no mundo, você já nasce nesse mundo de linguagem. Ah, mas tem casos assim, assim, assim. Não nos interessa nesse momento, ok? Se a gente está falando de uma clínica num geral e não estou falando de coisas específicas, a gente está falando com isso aqui. Pessoas falantes imersas num mundo de linguagem. E ele vai distinguir três pontos. Esses três pontos ele vai começar a falar na lição de 19 de maio de 65, sujeito, o saber e o sexo, para pensar um pouco sobre impossibilidades, sobre o que cada um aí tem de interessante para a gente falar dessa nossa experiência de análise, o que é possível para cada um, e ele vai juntar nesse triângulo aqui, que na verdade, a gente já viu, é a mesma coisa, é a mesma extensão. Quando ele define esses pontos, é uma ênfase que ele quer dar em alguma coisa específica. Então, ele quer discutir saber, sujeito e sexo, mas tudo isso aqui ele vai chamar de o esquema das posições do sujeito. Então, eu tenho uma coisa que vai acontecer entre saber e sujeito, eu tenho uma coisa que vai acontecer entre sujeito e sexo, e eu tenho uma coisa que vai acontecer entre sexo e saber. Que coisas são essas? Ele vai usar outros conceitos, principalmente de Hegel e Kant. Beleza? Então, assim, primeiro, quando a gente vai falar de saber, a gente viu aqui, saber é isso que eu vou construindo, que está em aberto, ok. Sujeito é sobre quando eu estou falando sobre o efeito desse sujeito de linguagem. O efeito sujeito que a gente tem notícias via alienação e separação. Da onde vem o sujeito? Do campo do outro. Como ele vem via alienação e separação. Como acontecem esses processos? Metáfora paterna. Como a metáfora paterna é inscrita a partir da inscrição do nome do pai ou fora a oclusão desse. Então percebe que aí os conceitos eles começam a se enganchar desde o seminário 5, quando Lacan vai discutir grafo do desejo, metáfora paterna, enfim. Então aqui ele está relendo tudo isso para começar a pensar, então beleza, vamos trabalhar em análise isso, que é aqui que a gente mexe. A pessoa, o falante, a vida dela, a gente não tem como mudar. E é um limite que a gente esquece em análise, né? Muitas vezes. Mas bom, sujeito falamos, o sexo, ele vai falar dessa impossibilidade de completude. No seminário 11, na lição anterior da primeira lição de alienação, o Lacan ele vai falar sobre o mito da lâmina. Então ele vai falar das amebas, então como as amebas elas são completas, a divisão assexuada, que eu tenho uma ameba, ela se divide, eu tenho duas amebas completas. Os seres humanos e outros seres sexuados, eles não têm essa experiência. Eles vão ser faltantes por uma consequência biológica, mas uma consequência de existência. Não tem como a gente pensar num ser humano que faz uma reprodução assexuada. Eu preciso dessa experiência de ser faltante nesse mundo de algum jeito. E ele vai discutir o sexo como isso, essa impossibilidade de eu saber completamente uma completude, por uma consequência que ele vai falar que é uma consequência de linguagem também, principalmente. Vamos com calma. Entre saber e sujeito eu tenho Zwang. Zwang é um termo em alemão que... Deixa eu pegar aqui minha cola, peraí.
Aí eu não confio nos microplásticos do meu cérebro. Zhuang vai ser uma noção de Kant e Hegel, que é quase como uma coerção, é uma imposição. Então, aqui é uma coisa que eu não consigo fugir, que se impõe a mim. Zhuang é essa coerção, então. E é uma coerção que está se repetindo. Quando o Freud ele vai falar de neurose obsessiva, ele chama de Zhuang neuroses. Então, o Freud ele vai falar que a neurose obsessiva é essa neurose que tem alguma coisa que se impõe e que o neurótico obsessivo não consegue sair disso, uma obsessão dessa coisa que está se impondo. E aí o Lacan ele vai localizar o sintoma nisso, o sintoma entre o sujeito e o saber. Vamos com calma também, porque aqui também a gente não está falando de um entre qualquer, é um entre a partir de uma Entziehung, uma cisão. Então, o que que ele está discutindo aqui? A gente sabe que a experiência de sujeito é castrada. A gente sabe que o sujeito é faltante. A gente sabe que a experiência de uma linguagem é uma experiência faltante. Então, aqui a gente consegue ver diferentes perspectivas. Se a gente localiza essa falta entre cada um desses pontos, a gente vai ter uma diferente consequência. A gente vai ter uma diferente especificidade, a gente vai ter um diferente tipo de trabalho, uma diferente perspectiva, enfim, dá para pensar em vários nomes. Se a gente vai pensar nessa divisão entre o saber e o sujeito, nós vamos ter o sintoma. Então, o sintoma como isso que vai se colocar no sujeito a partir de um saber em que eu não sei por que que eu repito isso. Isso está se impondo comigo. Beleza? Na parte de baixo, Wahrheit. Wahrheit é verdade. Mas é uma verdade que para o Hegel é, vai ser um processo dialético de quando uma parte mínima integra o todo. O Hegel ele tem uma teoria que ele quer pensar no absoluto. Então, como eu vou pensar num absoluto, num universal, do nível mais extremo possível? É, e aí o Kant ele vai pensar numa verdade enquanto uma adequação. Então, a verdade que eu vou colocar para mim, que é uma verdade que eu aceito e que eu vou me adequar a ela. Então, esse processo de verdade, de novo, não como algo verdadeiro, mas como um processo, como uma coisa que está acontecendo. E a verdade vai ser localizada na divisão, então vamos fingir que tem alguma coisa aqui, para pensar na Wahrheit entre o sujeito e o sexo. Então, entre o sujeito e o sexo reside uma verdade de incompletude. Uma incompletude que a gente vai falar sobre castração. E a castração, a gente não consegue mexer, a gente não consegue associar. Então, Lacan vai falar que isso é o plano do significado. Um significado que é o único efeito de verdade que eu consigo colher é que eu sou faltante. E não adianta a gente ficar batendo na tecla com o paciente do tipo, não, mas olha, você consegue fazer isso, você consegue fazer isso, se a gente mudar a rotina assim, 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 você vai conseguir fazer isso, tal, 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 tal. Outras metodologias, outras abordagens vão trabalhar com isso e vão ter outros efeitos. Para uma análise acontecer, não, a gente vai trabalhar com uma outra perspectiva, que é a verdade que o sujeito é castrado e que o sexo é incompleto. Isso não tem como a gente mudar. É um efeito de verdade. Entre o sexo e o saber, por consequência, o sexo como esse enunciador da incompletude e o saber como isso que eu posso ser construído, temos o sim. Acho que tá meio ruim, né, de ler, mas é assim. Que vai ser o sentido, direção. E aqui é, é uma referência de Frege. E aí, de novo, aquela lição do Miller é muito boa para pensar isso. Mas um sentido que eu vou colocar as minhas palavras para representar coisas, uma direção, um direcionamento, um caminho. É um sentido em que eu vou tomar na hora de alocar uma ordem de coisas. E aí, que coisas são essas? O significante. É isso que o Lacan está discutindo aqui nesse esquema, que é muito interessante, né? Porque, assim, é tudo a mesma coisa,
Mas se a gente colocar pequenas perspectivas sobre o que é essa grande coisa, a gente consegue fazer pequenas separações. A partir da falta que eu vou colocar, a partir das Ente-Link, dessa clivagem, eu vou conseguir ter diferentes perspectivas. Então isso é muito legal, e isso Lacan ele vai resumir bem na última lição, é dica de lacaniano, né? Quer ver o que que o Lacan fala no seminário? Lê a primeira lição e a última. A primeira lição ele vai falar o que se propõe, a última ele vai resumir o que ele fez. Geralmente dá certo, sinceramente. Perde muita coisa, com certeza. Nada é completo, né? Beleza, a gente já sabe. Mas também é um bom ponto de partida para começar a ler os seminários, ver se tem um interesse e tal. Então, bom, o seminário 12, para fechar, eu acho que é um seminário inicial desse momento que o Lacan está começando a formalizar sobre o terreno que ele quer trabalhar. Então, ele já tem uma teoria robusta sobre significante, sobre sujeito, sobre objeto A, sobre desejo. Aqui ele quer colocado, tipo assim, como que isso se relaciona com o fazer psicanalítico. O seminário 14 é um seminário muito bom, que é o da lógica do fantasma. Ele vai ser a base para pensar no ato analítico, que é o que o Lacan vai chamar de, beleza, é o que a gente pode definir como começo de análise, é um dos melhores para mim. Eu amo o seminário 15, eu acho ele muito bom mesmo. Para depois ele entrar na teoria dos quatro discursos. Então, o 12 é esse momento inicial, mas é um momento muito legal. Acho que essas lições que eu destaquei são boas para pensar nesses pequenos temas, sintoma, conversão, verdade, saber, desse jeito. Por isso que a gente quer ler a ciência e a verdade dos escritos, que é onde o Lacan vai compilar um pouco mais essas informações. Bom, era isso que eu queria falar. Vou abrir para discussão agora no Meet. Gostaria de ouvi-los. Deixa eu interromper aqui. Acho que como a gente tem tempo, a gente pode até ficar aqui, né?